Oi. Mica na área. Gente, o que é isso? Bom, eu tô aqui fora, gente. Eu tô na sacada, já é noite. Eu não posso falar alto, né? Porque as pessoas estão dormindo. E eu tô aqui fora. Mas por que eu tô aqui fora? Pra respirar. Sinceramente, pra tomar um ar. Assim, esse é o momento aqui só pra falar, conversar mesmo. Gente, assim, às vezes eu penso, será que eu me sinto sozinha? E eu penso, não, eu não me sinto sozinha. Inclusive, se vocês forem ver aquelas coisas de mapa astrológico, caminho da vida, aquelas negócios de cabalística e tal. No meu caso, gente, tudo aponta pra uma única direção, que é o lobo solitário. Então, não necessariamente, mas tem uma tendência a me isolar um pouco, assim, ficar sozinha, porque realmente, além de eu ser empata, né, levemente empata, eu também sou uma pessoa que preza muito pelo meu próprio espaço, né, então eu fico pensando comigo mesma, mas eu gosto de compartilhar porque nenhum ser vivo, nenhum indivíduo, nenhuma alma veio aqui pra viver sozinha, né, gente, pelo amor de Deus. Então, eu tô aqui fora, um lindo dia, aliás, e o que eu queria tava refletindo aqui. Na verdade, eu não tava refletindo, não, gente. Eu acabei de pegar o celular. Me deu essa ideia aqui de gravar o vídeo. E é pra ser bem descontraído mesmo, como se você estivesse conversando comigo. Ah, amiga, que você tem alguma coisa, uma palavra de sabedoria pra dizer? Você tem algum conhecimento pra passar? E no momento, não. Gente, eu tô. Por que eu não tô gravando vídeos? Na verdade, é porque eu não tô com ideias, assim, muito. Assim. Sabe aquele sentimento quando você tem conhecimento e você é um professor, só que você não sabe de que forma você vai passar aquilo, sei lá, por falta de metodologia, por falta de técnica, por falta de, sei lá, palavras? Então, eu tô me sentindo assim ultimamente. Não sei se tá Mercúrio retrógrado, sei lá o que é que tá acontecendo. Mas isso é uma coisa engraçada, gente. Eu vou compartilhar com vocês. Com vocês, assim, né? Eu nem sei se alguém vai ver, mas beleza, eu vou falar aqui, tipo, um dos medos que eu sempre tive quando eu era criança. Na verdade, um medo, assim, que é mais pra um bloqueio, né? Eu sempre fui uma criança meio energética, tipo, energética mesmo, né? Gosta de. É meio. Extrapola às vezes, tá? Mas não no sentido ruim, tá? Eu era só uma criança que se sentia muito alegre, eu quero pular. Toda criança é meio assim, na verdade, né? Algumas crianças mais calminhas, mas eu era meio assim. Só que eu fui ensinada a reprimir, né, esse lado. Assim, não necessariamente, eu não vou falar que assim é culpa dos meus pais, culpa da minha criação, mas assim, você vê como isso não é muito tão bem-vindo, ou que, sei lá, de alguma forma, em algum momento eu possa ter concluído coisas que me fizeram esconder essa parte de mim, né? Ou que me fizeram achar que, enfim, que era melhor eu ser mais quieta, reservada. De fato, assim, na minha personalidade, assim, falando do externo, eu tenho a tendência a ser um pouco mais reservada. Assim, é do meu jeito mesmo, mas isso não significa que eu seja uma pessoa de mente fechada ou conservadora, muito pelo contrário, na verdade. Eu sou muito, muito mente aberta, acredite em mim. Só que assim, eu quero compartilhar isso com vocês. Eu quero compartilhar isso com vocês porque nós temos muitos medos que carregamos de infância, que carregamos na nossa alma, e a gente não compartilha com as pessoas, né? A gente vê uma pessoa aqui no YouTube, aqui no vídeo, e a gente acha que essa pessoa tem uma vida perfeita, ou que ela já sabe tudo, que ela já tem tudo certo na vida, mas eu sou um ser humano como você, eu sou um ser humano como qualquer um. Eu tô aqui, gente, nessa tela aqui parece que eu tô falando com você como se eu fosse um ser de outro planeta, mas eu só tô com uma câmera, eu só tô com um celular aqui na minha frente e eu tô falando. É literalmente isso. E o medo que eu tinha, que eu vou contar pra vocês, esse é um dos medos que eu tinha. Era esse medo de falar, de me comunicar. Então, assim, já começou por aí. A minha mãe me conta que ela nos levou pro Brasil, né? Eu nasci no Japão, com meu irmão gêmeo. Duas curiosidades novas aqui. E a gente morava no Japão, só que a minha mãe falou assim, essas duas crianças, essas criaturas não falam, não soltou nenhum ar, deve ter algum problema.
E aí você vê como já começa toda a convenção social de que você acha que a criança tem uma idade certa para começar a falar, uma idade certa para começar a andar, uma idade certa para, sabe, essa coisa. E na verdade eu tenho algumas memórias muito fatídicas, mas muito assim, não é uma coisa muito clara, mas de quando eu tinha 1 ano, 2 anos, que eu já tinha pensamentos que você poderia chamar de uma alma, um espírito que já é adulto. Não necessariamente eram pensamentos maduros, mas assim, eu tinha uma bagagem, dava pra perceber que uma bagagem que você pensa, não é uma criança totalmente pura. Eu me sinto assim, tá? E se eu... talvez eu mostre as fotos pra vocês. Eu mostro as fotos pra vocês de quando eu era criança, que tem um monte de foto que eu tô com uma cara, tipo, toda franzida, assim. E a minha cara é de que eu sou uma idosa de 90 anos e que eu, tipo, meu Deus, reencarnei de novo, eu não quero estar mais aqui, eu tô cansada dessa coisa. De novo eu vim aqui. Toda foto tinha essa cara. Eu tenho certeza que, sabe, eu era uma velha desde que eu era criança. E daí eu só não falava, entende? Eu pensava várias coisas, já tinha vários pensamentos, só que eu não falava, eu não expressava. E aí a minha mãe nos levou pro Brasil, ela veio junto e tal, a gente tá aqui desde sempre. E só que eu ainda não falava tanto, né? A gente não falava tanto. Então, assim, eu tinha 4 anos, eu só comecei a falar depois dos 4 anos, que comecei a abrir mais a boca, mas ainda assim, né? Enfim, e aí já começa assim. Não vou entrar muito em detalhes, enfim. Aí no pré, né? No pré eu também era mais quieta. No jardim de infância também eu era mais quieta. Mas dava pra conviver ali normalmente, pelo menos, né? Aí depois vai passando o tempo, eu me torno uma criança. E eu lembro no fundamental, lá pelo 4º ano, 4ª série, né? Que era antigamente, que eu tinha ido pra uma escola nova. E aí, eu que estudava com o meu irmão e já tinha amigos de infância, a gente se separou, né? Minha amiga de infância e meu irmão foram pra mesma sala e eu fiquei sozinha. E aí eu fui seguindo aquela fila, né, pra sala específica da minha turma, a turma A. Porque alguém quer saber que é a turma A, não sei. E aí eu fui lá. E aí eu senti uma vontade de socializar, né? Eu falei, hoje tá bem quente. Típico, né, gente? A gente sempre fala do clima quando a gente não tem assunto. E aí ninguém respondeu, né? Por quê? Porque eu falei muito baixo. Mas aí eu fiquei, tipo, muito envergonhada, muito tímida. E aí eu não falei mais nada. Naquela série, eu não falei mais nada. Então todos os meus coleguinhas, as minhas amiguinhas, tipo, eu tinha amigos sim, graças a Deus, né? Eles me compreendiam e eles me amavam, graças a Deus. Mas eu não falava um A. Isso, na verdade, nem começou no 4º ano, não. Foi na segunda série. Segundo ano. Na primeira série já, na verdade. Né? Então, assim, eu tinha tanta vergonha de falar. Às vezes, assim, a professora... Eu lembro até hoje desse episódio. A professora de inglês, tava dando aula de inglês. E aí ela falou... Ela me chamou pra falar como era régua em inglês, né? E eu sabia a palavra, só que eu empaquei. Eu simplesmente paralisei, eu tava morrendo de vergonha, não sabia falar. Outras coisas também aconteciam, de tipo, às vezes eu ficava empacada ali em uma conta de matemática, eu lembro desse dia, eu comecei a chorar, assim, no meu cantinho e tentando, assim, me esconder, tipo, não me vejo, eu tô chorando aqui. Aí a professora veio e me ajudou, então, assim, eu sempre tive esse bloqueio desde criança de não conseguir me comunicar, eu não conseguia comunicar quais eram os meus erros, quais eram minhas dificuldades, quais eram as minhas emoções, o que eu sentia, o que eu pensava. Isso também tem a ver com a criação, né, que eu não vou entrar em detalhe aqui, mas o foco aqui não é falar sobre os outros, o que os outros fizeram, o que os outros não fizeram, o foco aqui é o que eu, né, tinha. E aí, isso foi levado até a minha adolescência, porque a minha adolescência, ela foi marcada por muito isolamento na minha vida, né, então, assim, eu ainda não conseguia me abrir, me relacionar de forma
de forma totalmente aberta, honesta com as pessoas. Então eu sempre escondia uma parte de mim. Às vezes eu pensava algo, eu até falava, só que sempre foi assim. Acho que assim, quando você tem um lado seu, uma tendência, um certo tipo de personalidade, e você desequilibra aquilo se torna um extremo. E aquilo te prende, né? Te faz sofrer. Por exemplo, no meu caso é a racionalidade. Então, quando eu fico muito desequilibrada, a minha tendência é ficar extremamente racional a um ponto que você entra. Isso acaba culminando em diversas dificuldades nos relacionamentos com outras pessoas ou na vida social, com o mundo lá fora. Então eu sempre tive esse problema de me abrir para o mundo lá fora. Então eu não falava nada, não mostrava minhas ideias. Isso foi uma coisa muito dolorida pra mim, né? Porque eu sempre fui uma criança muito artística, muito expressiva, né? Como eu falei, eu era muito enérgica, né? Eu gostava de, sei lá, ia pular, dançar, cantar, fazer bicho piruleta, entendeu? E assim, quando eu fui pra minha adolescência, eu meio que castrei quem eu era, né? Eu castrei minha criança interior pra eu ser uma pessoa totalmente rígida. Eu era completamente rígida, gente. E assim, você pensa, é pouco? Não, não era pouco, não. Era totalmente rígida. E assim, ainda carrego isso dentro de mim, né? Por exemplo, eu tô falando aqui com vocês porque existe aqui um grau de intimidade e tal. Mas se eu for encontrar uma pessoa na rua, ou sei lá, às vezes eu ainda tem esse modo de disparo muito automático de eu fazer o máximo para ser uma pessoa o mais formal, mais educada possível. E isso é uma coisa que acaba entrando em atrito com as minhas crenças, inclusive porque eu odeio hipocrisia, né? Então, assim, é difícil lidar quando tem essas contradições dentro de si, né? Enfim, e aí eu não conseguia me abrir, enfim, e isso, a questão de falar, né, que é um medo muito grande dentro de mim. Medo de. E isso principalmente de falar em público, né, gente? Eu não era o tipo de criança, assim, eu era tão castrada que eu não conseguia nem expor o meu medo para as outras pessoas. Então, por exemplo, eu tinha medo de falar em público, eu ia mesmo assim no palco, mesmo que eu estivesse gritando por dentro, em caos. Por quê? Porque eu não queria que as pessoas soubessem, por medo de que, sei lá, minha mãe ia me julgar, que eu ia, sei lá, receber uma bronca, ou que, sabe, ia ser pior ainda. Então, eu ia mesmo com medo. Só que você pensa, isso é bom, né? Porque a pessoa tá aprendendo a lidar com seus medos, ela tá encarando. Não é assim que funciona, não é bem assim que funciona, meu amigo. Só funciona você enfrentar o seu medo quando você já tá com uma motivação muito clara de superar aquilo. Agora, se você vai ali com medo mas você não tem nenhum apoio emocional dentro de si, né, pra fazer aquilo, aquilo serve, praticamente em vão, né? E no meu caso eu aprendi a lidar, né, a falar em público, essas coisas, só que o sentimento permanecia, o sentimento de pânico, de medo, né? Então eu ia fazer apresentação na sala de aula, começava a gaguejar, eu ia fazer uma coisa mínima, assim, sei lá, em um grupo um pouco mais maior de pessoas, já começava também a ficar bitolada, paranoica. Então, assim, eu sou um ser humano como vocês, né, gente? Eu tenho certeza que eu não sou a única pessoa que passa ou já passou por isso. No meu caso, essa era a questão subjetiva mais forte pra eu curar, né? Eu ainda estou curando. E aí, essa questão de falar é muito engraçado, gente, porque aí vai a lição de moral de hoje, né? Porque Noites com Mica sempre tem uma lição de moral no fim das contas, né? Bater a consciência pra se desenvolver como ser humano. Você vai perceber em um momento que aqueles maiores medos que você tem dentro de você, às vezes são seus maiores talentos, né? Suas maiores capacidades. Eu, como um signo de ar, eu sei que parece bobo, tá? E é bobo, mas eu tenho muito elemento ar dentro de mim, eu sei disso, porque eu sou uma pessoa muito aérea, muito idealista, viaja na maionese, eu sou uma pessoa que pensa muito, muito reflexiva, desde criança, isso. Porque, enfim, né? E aí esse elemento ar, ele não era distribuído, ele não era expresso.
ele não saía o vento da minha boca, né? Então aquilo vai acumulando dentro de você. Só que a vontade da alma é muito grande, né? De expressar aquilo que tem dentro de você muito forte. E eu sempre tive muitas ideias, eu sempre... sabe, e não só se comunicar, como eu tô falando com vocês aqui, né, em questão de voz, mas pode ser em qualquer coisa, sabe? Cantar, desenhar, tudo que tem a ver com comunicação, expressividade, artes, isso é um talento muito grande dentro de mim, né? Principalmente com palavras, né? Eu gostava, desde criança, eu gostava muito de ler, de poesia, de literatura. E aí depois, numa outra época, eu preferia mais desenhar, e enfim. Então, e isso eu não colocava no mundo, não mostrava pro mundo, porque o medo dentro de mim era maior, né? Era maior do que essa vontade de seguir o meu chamado. E você percebe como a maior parte dos seus medos, a maioria deles podem ser, na verdade, até essas maiores fortalezas, né? Essas maiores forças. E você não mostra quem você é, a sua essência, por medos criados por ilusões, né? Por convenções humanas, que não servem para nada, além de castrar e deixar o ser desalmado, né? Então, olha como é que chega nessa questão do julgamento. A gente aprende a ser amado condicionalmente, né? Então só tem um tipo de personalidade, um tipo de pessoa que vai mudando de época para época, de país para país, de família para família, que é um tipo de certo de personalidade para você ser amado. Né? Então a gente não aprende a conviver com as diferenças, a gente não aprende a amar as diversidades, a gente não aprende a compreender o outro na diversificação que ele tem, e a gente aprende a colocar uma máscara ou cumprir com uma persona que a gente não é. E a gente vive aquilo achando que vamos conseguir aceitação, aprovação, o amor que a gente nunca recebeu, né, que é o incondicional, e a gente fica lutando incessantemente para receber esse amor. E a gente deixa de se amar, né? A gente troca o foco do nosso amor para dentro pro amor lá fora. Então isso é um processo assim extremamente, se não o maior e o principal desse mundo inteiro, que faz os seres humanos sofrerem, né? Que tira a nossa liberdade completamente, completamente, e nos tira da nossa centralização do nosso ser, né? A gente para de ver a nossa humanidade, a gente para de ver a nossa beleza, sabe? A nossa própria beleza, do jeito que a gente é. Então, assim, essa questão particular, né, de eu não saber comunicar, eu ficava muito triste, tipo, eu ficava muito triste porque teve um episódio que eu fiz um desenho, né, tava desenhando na sala de aula, eu tava sozinha, eu acho que era nono ano. E aí veio a monitora, né, na sala de aula, e aí ela veio na minha carteira, eu sentava, tipo, eu sentava na fileira do meio, na primeira carteira, então imagina, eu ficava de frente pro professor. E eu ficava sozinha ali. E aí veio a monitora. E aí ela olhou pro meu desenho e falou: nossa, que desenho bonito, você desenha muito bem. E aquilo tocou a minha alma. E eu fiquei... Eu quase entrei em pranto, gente. Eu quase entrei em choro, mas eu me contia, né? Eu aprendi a me conter. Então, assim... Pra você ver, né? Como a gente se castra tanto que a gente se conforma com quem a gente é, se anestesia, né, dessa dor de não ser e de não se expressar. E a gente não vive a nossa própria arte, né? E aí quando alguém vai lá e, por uma simples e sutil forma de dizer um elogio, enfim, pra você, você já vê uma turbulência de emoções, e aí você cai a ficha, tipo, nossa, eu tô vivendo uma mentira, eu não tô sendo quem eu sou, ou então que eu deveria mostrar pro mundo, ou que o mundo quer ver o que eu tenho pra dizer, pra fazer, né? Porque muitas vezes vem esse julgamento também, porque as pessoas julgam tanto. E a gente, sinceramente, julgar, na verdade, em si, não é uma coisa ruim. O problema é julgar no criticismo, é julgar por julgar é falta do que fazer, basicamente, sabe? De eu ficar olhando pro outro e ficar falando, você tem que ser isso, aquilo. E não, isso é
uma crítica infrutífera, sabe? Uma discussão que não dá em nada. Só serve pra deixar as pessoas tristes, só deixa pra fazer as pessoas se sentirem ofendidas, subjugarem, subestimarem o valor delas, sabe? E no meu caso, eu desenhava muito, gente. Eu fazia muitos quadrinhos. Eu amo criar histórias. Desde criança, eu pegava papel sulfite, eu ia escrevendo as minhas histórias. E eu tinha vontade de mostrar pra minha professora de redação, né? Eu era boa em redação e as professoras sabiam disso, né? Então eu sempre tive uma relação muito forte com as minhas professoras de redação. E eu que tinha vontade de mostrar pra elas, né? As minhas histórias, as minhas redações, as minhas opiniões, né? Eu sempre fui muito opinativa. E só que eu não mostrava, né? Eu deixava em casa o papel. Eu falava, não, pra que eu vou mostrar? Deixa pra lá. Principalmente os meus desenhos também. Eu até chegava, às vezes, postar nas redes sociais e tal. Mas depois eu sempre largava, né? Eu largava o trabalho e deixava por aquilo mesmo, né? Porque eu pensava, não, as pessoas não vão querer ver mais isso. E eu começa aquele processo de comparação também, né? Porque essa questão de você ser amado incondicionalmente tem muito a ver com as pessoas te compararem com os outros, compararem o valor dos outros, que não tem nada a ver, sabe? Não tem nada a ver, cada um é cada um. E aí eu começava a pensar, tipo, eu não tô sendo criativo o suficiente, alguma pessoa já deve ter feito isso, por que uma pessoa ia querer ver isso de novo? Ou então, isso é tão bobo, né? Por que alguém ia gostar disso? Então, sempre pensando, né, em querer agradar o paladar do outro. Então, assim, eu acabava não mostrando, sabe, o que eu pensava, o que eu sentia, através das minhas obras, né? Então, o que é um ser humano, gente? O que é um homem sem as suas obras divinas? Então, ele tá aqui na Terra pra quê, sabe? O ser, ele não tá aqui só pra ser. O que faz ele querer... inclusive, o que faz o ser querer buscar o ser, o homem buscar o ser, é através do fazer, certo? Através das suas obras, ele descobrir quem ele é, ele perceber e ver manifesto aquilo que vem dentro dele, para ele se autoconhecer. Então, se o ser humano, o homem, ele não manifesta isso na matéria física através do seu trabalho, do seu serviço, dos seus talentos, dos seus dons, das suas habilidades, das suas afinidades, certo? Ele nunca vai saber de fato quem ele é. Ele pode até saber, assim, no nível subconsciente, no nível interno, mas ele nunca vai saber como é ele quando ele tá aberto, quando ele tá se manifestando, né? E aí ele nunca vai saber o que ele pode melhorar, o que é mais afinado com ele, o que ele prefere, o que ele gosta, sabe? Então, isso é totalmente contraprodutivo para quem quer evoluir, né? Então, o meu caso aqui, que eu tô falando de falar, de mostrar os meus processos de criação, através de criação de conteúdo, de passar conhecimento, de falar, né? É uma coisa que eu sempre tive muita facilidade em fazer, mas eu cobri isso com o medo, né? Um dos medos mais grandes dentro de mim é de me comunicar e expressar com as pessoas, né? O que eu realmente sou, o que eu realmente penso. E aí, isso pode ser sublimado através de um dom, de uma habilidade, de um talento, de você se expressar através da arte, de se expressar através de uma pintura, ou enfim, né? E isso é tão bonito, né? Isso é tão bonito, só que o medo acaba atrapalhando. E, enfim, isso que eu ia falar. Toda essa faladeira que eu tô falando aqui agora, inclusive pra eu dizer, é sobre a questão de que quando eu era... Meu Deus, deu um branco. Peraí. Gente. É isso aí. Eu falava muito baixo. Eu sempre fui uma pessoa que falava muito pouco. Ou nem falava. Nem falava. Porque eu estava completamente paranoica do que os outros iam pensar. Assim, é um nível extremo, gente. É um nível extremo.
extremo. E isso me complicou, inclusive, a minha voz aqui. Inclusive, o meu falar, tipo, literalmente, sabe? A minha comunicação. É claro, tipo, não parece tão perceptível, mas se eu ficar falando por mais de 1 hora e meia, principalmente antigamente, a minha boca já ficava seca, eu não consigo falar tanto, né? Mesmo que eu beba água, enfim, eu não consigo falar tanto. Por quê? Porque eu não fui acostumada a falar, né? Então, minha voz já começa a desgastar muito, como se eu tivesse gritado uma noite inteira, sabe? Outra coisa também é a minha... Eu não lembro qual é o nome, não é dislexia, mas quando eu troco muitas palavras ou eu fico sem saber o que falar, sabe? Então eu sou uma pessoa que tem problemas um pouco de se comunicar claramente, sabe? Sabe um tradutor, aquela voz de locutor. Então, é totalmente o contrário daquilo. E antigamente era ainda mais difícil isso, porque a minha voz nem saía praticamente. Ela saía toda craquejada, enfim. Então eu não conseguia falar muito. E olha como as coisas são engraçadas, né? E como Deus é inteligentíssimo. Que Ele me mostrou que eu sei falar e que eu sei me comunicar muito bem. Porque eu vejo porque eu ficava frustrada, né? Que eu via os livros, eu via as poesias, as coisas que eu escrevia e eu falava, nossa, eu sei falar tão bem. Mas na hora que eu vou falar de fato aqui, né? Do jeito que eu tô falando agora, eu paraliso, não sai nada. E aquilo me frustrava muito. Eu me sentia triste porque eu sentia que eu não tinha direito de expressar. Eu sentia que eu nunca ia conseguir expressar o que eu realmente sentia. Porque sempre tinha um bloqueio aqui, sabe? Na garganta, no coração, na mente. Que sabe? É como você quer tirar algo, liberar algo, só que essa coisa não sai de você. Essa coisa não sai do jeito que você quer. E aquilo me frustrava muito. Então, uma coisa que eu estou aprendendo, e inclusive é uma coisa bem mais recente, é de ir falando, né? E falando, tipo, mesmo que saia tudo meio zoado, errado, pelo menos eu ir treinando e pra me voltar a acostumar a me expressar e me comunicar, né? Uma coisa que eu não fiz durante, sei lá, gente, é muito, muito tempo. Deixa eu contar aqui. Gente, dá mais de 12 ou 13 anos da minha vida não sabendo me comunicar, me expressar. Do jeito que eu tô fazendo aqui agora. Então ficava tudo preso dentro de mim. Imagina que agonia é isso, gente. É uma angústia terrível, né? E é engraçado porque esse é um dom que foi me dado, sabe? Não vou falar dom, não falando naquele sentido, tipo, é uma habilidade psíquica mediúnica. Não, mas assim, eu falo dom no sentido, tipo, é um talento. Porque eu via, né, através da minha escrita. Eu sempre fui uma pessoa muito escritora, né, desde criança. E eu via através da minha escrita como eu era boa com as palavras. E na hora que eu ia fazer isso, né, na vida real, só saía jargão, assim, só saía tipo uma gíria, só saía um só saía um ok, não saía o que eu realmente era, né, através do que eu expressava, por exemplo, através das palavras de um caderno. Enfim, essa reflexão de hoje, não sei se isso vai ajudar alguém ou não, mas é um conto meu. É um conto meu, uma parte de mim, uma porção de mim. Inclusive muito importante, né? Porque eu sou uma pessoa que tô aqui me mostrando publicamente, né? Eu tô me mostrando aqui pro externo. Eu tô até me emocionando aqui porque as pessoas não sabem, né? As pessoas não sabem qual é a sua história. As pessoas não sabem quais são as suas dificuldades. Tô morrendo aqui. Tô brincando. E aí, tipo, você nunca sabe, né? O que se a outra pessoa tá fazendo. Às vezes a pessoa nem sabe, parece que não tá fazendo direito, e você começa a julgar ela, mas às vezes a pessoa tá fazendo, tipo, o primeiro passo
em direção a superar um obstáculo que ela tem ou uma dificuldade que ela tem. Então, óbvio que nas primeiras fases, nos primeiros passos, não vai sair tudo certo, vai sair meio zoado, vai sair meio, sabe, meio quebradinho mesmo. E a gente tem que apoiar mais as pessoas, né? A gente tem que compreender mais elas e falar, tipo, não, você tá indo bem, você consegue, sabe? Eu acredito no seu potencial, eu acredito na sua capacidade, ao invés de rebaixar as pessoas, né? Porque é muito fácil olhar pela aparência ou julgar só por um vídeo. Essa pessoa tá falando besteira, essa pessoa não sabe falar direito, essa pessoa é X ou aquilo, né? Fica polarizando, inclusive. Essa pessoa é desse tipo de política, não sei o quê. E você nem sabe por que ela tá fazendo aquilo. A motivação interna, às vezes, que é muito mais forte, muito mais espiritualizada do que o que você tá falando, do que você tá julgando a pessoa, né? É por isso, gente, que o julgamento não serve pra nada, senão a única coisa em relação ao discernimento. Se não serve pra ser discernimento, pra evoluir espiritualmente, é infrutífero. Certo? Então é isso, gente. 30 minutos falando. Quem sabe, né? Talvez seja um tempo mais fluido pra mim do que pra vocês, mas eu vou dormir agora. Ok? Eu vou fazer mais vídeos, talvez. Vou ver se eu consigo uma inspiração. Então, beijo e até a próxima.